Quando nós nos preparávamos para fazer um convite também no Facebook para a noite de hoje, fiquei pensando o que escrever sobre o convidado da nossa noite. E aí, rapidamente, a primeira palavra para anunciá-lo é chamá-lo de amigo. O nosso irmão é amigo desta casa, amigo da nossa querida irmã Isabel, amigo de todos nós. Depois me lembrei de quando ele esteve conosco num dos eventos, Semana de Kardec, e ao ser convidado a tomar a palavra, ele mesmo disse que não é um palestrante, mas é um contador de histórias. Depois me lembrei um pouco da sua trajetória, ao longo de tantos anos, no tempo em que não havia Facebook, Instagram, WhatsApp e todas as outras mídias em que a televisão era o grande desafio. E ele militou durante longos anos ao lado de Augusto César Vanucci para vencer os desafios de apresentar o Espiritismo através da tela poderosa da televisão. Então, é com muita alegria, com o coração também cheio de gratidão, que nós convidamos a falar na 25ª Semana de Kardec com o tema Os Novos Tempos São Chegados, o nosso amigo do Rio de Janeiro, Joel Vaz. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu quero parabenizar a equipe extraordinária comandada por essa missionária do amor, ceareira, que abençoa os corações de todos aqueles que batem à sua porta pelos caminhos doloridos, do desencanto, do desafeto, da dor espiritual e da dor material. Esta abençoada Dona Isabel, que me honra ao me chamar de amigo. É com profunda emoção que eu venho até aqui. Emoção que se perde nos dias distantes, quando eu a vi pela primeira vez. E de pronto se desenhava na minha mente uma figura crística, amorosa, com uma das missões mais bonitas que um ser humano possa ter na Terra: consolar, se doar por inteiro ao amor ao próximo, condição sine qua para conseguir amar a Deus, que não é fácil. Amar a Deus é um desafio permanente, tarefa que nos instiga, que nos proporciona o sabor do mel no olhar crístico de Jesus de Nazaré. Como a nossa apresentadora falou, eu não sou um palestrante, como tantos que hão de ocupar esta tribuna até o final da 25ª Semana de Kardec. Contador de histórias, um velho peregrino de passagem pela vida em busca do aparelhamento espiritual em mais uma existência. O tema desta noite, os novos tempos estão chegados. Ele é instigador na sua própria natureza. Tudo aquilo que é envolto por um mistério e os tempos que estão para vir, tudo que é próprio de um futuro, ele nos instiga pelo que será isto? Que tempos novos são estes que estão chegando? E o que vai acontecer comigo? O que faço eu nestes novos tempos? Como me comportar se eu nem sei quais são? Como são? De fato, toda vez que o momento mágico da nossa vida se depara aos nossos olhos,
nós estabelecemos ferramentas de entendê-lo. Esta coisa misteriosa tem a propriedade de despertar os arquétipos da nossa existência, os comportamentos adormecidos na nossa alma peregrina, nem sempre, tão benfazejos, e quando não o são, são manipulados pelas forças que, paralelamente com as forças generosas do amor, trabalham na inversão das conquistas, porque propõem a destruição, o descaminho, o desalinho com o código ético e moral que nos foi herdado pelo doce Rabi da Galileia. E assolam, então, a nossa lembrança, o nosso sentimento, estas questões difíceis que até hoje não conseguimos superar. A síndrome do medo, o pecado, a culpa, o temor desta coisa desconhecida, que esta, por excelência, no momento em que se fala de novos tempos, que tempos são esses? É o fim do mundo? As coisas vão acabar, se vêm novos, é porque esse vai acabar. Que fiquem os bons para lá, está tão bom esse aqui. Mas é assim mesmo. Essa questão do fim do mundo, particularmente, mexe com todas as gerações, todas as encarnações pelas quais nós já passamos. Porque essa sensação do acabar faz parte da nossa estrutura. Nascemos, vivemos e morremos. Mas essa questão, ela tem a simplicidade do fatalismo inexorável, mas, ao mesmo tempo, traz no seu âmago a sensação desagradável do fim. O século passado, ele foi particularmente rico na exploração destes momentos que provocaram muitos sustos, nos mostraram caminhos perigosos. Por outro lado, se utilizaram para mexer com a nossa crendice. Eu me lembro de uma história muito interessante. Em 1938, havia um ator extraordinário, talento, único, uma voz que envolvia, que conquistava. E ele era um ator americano, mas que fez muito sucesso no Brasil com os filmes que protagonizou. Ele chamava-se Orson Welles. Orson Welles, ele tinha um programa de rádio em Nova York. Na época não havia televisão, nem a novela das 9. Mas o poder de comunicação que ele tinha, o talento que ele tinha, ele mobilizava a audiência catalisadora. E um belo dia ele resolveu, no fruto desta coisa que baila, o fim do mundo pode acontecer a qualquer instante, ele começou a dar umas notas jornalísticas. Haverá uma guerra entre os mundos. E uma bela manhã, quando ele iniciou o programa abriu com sirenes tocando, explosões, e ele então começou a narrar como repórter: Marte invade a Terra. Foi tão pujante, tão eloquente, que as pessoas se assustaram nas suas casas, se organizaram e começaram a botar as coisas dentro dos carros, os seus pertences, o pouco, numa velocidade incrível, para fugir da tragédia do fim do mundo. Os animais de criação, as coisas mais importantes, as pessoas queridas. E formou-se, então, uma multidão de desesperados em fuga, atravessando as ruas de Nova York. Uma peça que ele pregou a todos aqueles naquela época, que ficou marcada para sempre, porque, de fato, o fim do mundo não aconteceu. Numa outra oportunidade, nós vivemos a tragédia da Segunda Guerra.
esta com a verdade dolorida de duas explosões atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Num átimo, milhares de pessoas desencarnaram, torradas pelo ácido atômico. Seus bens todos destruídos. Era, de fato, um fim de mundo. Não o fim de mundo que a gente imagina no nosso ideário romântico, até tragicamente romântico, de que o planeta inteiro vai se acabar, vai explodir e tal. Mas essa questão ficou tão enraizada nas nossas questões que, por qualquer coisa, o sujeito perdeu tudo que tinha no jogo. Ah, meu Deus, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Você não sabe. Terezinha fugiu com o marido da melhor amiga. É o fim do mundo. E assim sucessivamente, a qualquer instante, por qualquer razão, se dizia que era o fim do mundo. Eu fui vítima do fim do mundo. Eu era menino, com um irmão mais novo, e meus pais tinham um pequeno comércio e deixavam eu e meu irmão aos cuidados de uma vizinha, que era uma doçura, viúva, sem filhos, Dona Lucinda, que arrancava os cabelos com as traquinices que eu aprontava. Meu irmão era um santo, mas, segundo ela, eu era o fim do mundo. Toda vez que mamãe voltava para nos preparar para a escola, o almocinho e tal, Dona Maria, Agostinho é um santo, mas aqui é o fim do mundo. Aquilo me marcou tanto que um dia eu perguntei à mamãe, eu sou o Zequinha, eu sou o fim do mundo? Ela só me chama de fim do mundo. Eu acho que isso acabou me levando para o colégio interno, onde eu passei 6 anos, e não era o fim do mundo. Foi uma bênção que Deus me proporcionou, onde eu pude construir a base da minha entrada na vida com os desafios que ela nos proporciona sempre. E trago de lá uma lembrança muito especial. Era um colégio salesiano chamado Liceu Coração de Jesus. Um dos mentores da congregação salesiana foi Dom Bosco, São João Bosco, um padre de Turim, um santo, um médium extraordinário que tinha visões fantásticas. E ele era, naturalmente, muito lembrado e cultuado pelos padres que orientavam a nossa educação. E uma das revelações que eles faziam com muita ênfase é que, num daqueles momentos de visão cósmica para o futuro, ele percebia que na América Latina havia um país que seria o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Eu ficava empolgado. Era lindo ouvir aquilo. Mas aquilo ficou guardado. Dom Bosco mostrou outra face da sua fragilidade, enquanto encarnado, apesar de ser um santo, canonizado pela Igreja Católica. Ele tinha um companheiro chamado Domingos Sávio, que também foi canonizado. E, nos momentos de fragilidade, eles se confessavam. Bosco, será que a eternidade existe mesmo? Ou a gente morre e acaba tudo, tanto sacrifício? Diz, pois é, eu também às vezes tenho as minhas dúvidas. Vamos fazer um pacto? Quem morrer primeiro volta para avisar o outro. Domingos Sávio foi na frente. Um belo dia, o dormitório dos colégios internos são parecidos com os de quartel. O criado muda uma cama, o criado muda uma cama, o criado muda uma cama e tal. E num canto, separado como um lençol de enfermaria, dormia o responsável. Domingos Sávio partiu. Dom Bosco
ali cuidando dos meninos, dormiu. Quando, de repente, escutou um barulho, como se fosse uma porta batendo, ele levantou para ver o que era. Na entrada do dormitório, na porta, com a mão encostada no caixonete da porta, estava Domingos Sávio como envolto numa chama. E dizia: Bosco, Bosco, a eternidade existe. Ele caiu de joelhos, orou e voltou para a sua caminha rapidinho. Porque esse negócio de alma do outro mundo também é complicado. Foi para lá, no dia seguinte, às 6 horas da manhã, como acontecia sempre, aconteceu comigo. Foi quando ele passou na porta onde esteve Domingos Sávio, tinha uma marca de fogo com uma mão, reproduzindo uma mão, que depois foi analisada e dada com as impressões digitais de Domingos Sávio. E não foi o fim do mundo. Mas o conceito do fim do mundo continuou aí a assombrar o nosso imaginário, a desafiar a todos nós. Nosso querido Divaldo Franco conta uma história com aquele talento extraordinário. Ele, sim, um palestrante de 4 costados. Numa palestra que ele fez em Goiânia, há uns 5 anos atrás, aproximadamente, a propósito do livro chamado O Amanhecer de uma Nova Era, que trata exatamente dessa questão, que é o fim de um tempo para o começo do outro. E tudo bem, ele discorreu sobre o tema com aquele talento missionário do amor também. Quando terminou, ele foi saindo e as pessoas cumprimentando. Aí uma senhorinha, lá pelos seus 50 e tal, procurou: Divaldo, me conta uma coisa. É verdade que o mundo vai acabar? Com aquela serenidade do Divaldo disse: é, minha irmã, segundo a ciência, é. Ai, meu Deus. E quando é que isto vai acontecer? Ele diz: segundo a ciência, entre 10 e 12 bilhões de anos. Meu Deus, o que será de mim que nem me casei? Esta questão do fim do mundo está tão enraizada na gente que ele diz: olha, eu estou com 85 anos, eu já vi o fim do mundo acabar, ou esse mundo acabar, umas 8 ou 9 vezes, e eu continuo aqui. Mas é de fato isto. Há que entender estas questões dos tempos que passam, das etapas que se sucedem e do que nos está destinado. Mas para que a gente possa entender mais corretamente o que isso significa e que nos interessa particularmente, e nós, como é que nós ficamos neste cenário de nova era, de novos tempos? É necessário que a gente faça uma pequenina incursão de onde nós viemos. Quem somos nós? Depois, o que é que nós estamos fazendo aqui? Para, em seguida, entender como é que nós nos posicionaremos na possibilidade, se ela de fato se concretizar, dos novos tempos que estão chegados. Vamos viajar no tempo. Não nesse tempinho minúsculo que a gente faz, mas no tempo cósmico, que a gente mede pela nossa pequenez, mas que tem a grandiosidade da eternidade. Há 14 bilhões de anos atrás, Deus, que preside os destinos do universo, houve por bem construir um novo laboratório, no manuseio das energias transcendentais, poderosíssimas. Ele organizou um novo projeto sideral, uma galáxia por inteiro. E no ato do seu gesto, se estabeleceu o que a ciência moderna chama de Big Bang. Pequeno parênteses aí. A NASA, recentemente, falando sobre o Big Bang, deixou escapar, e a mídia
não deu grande ênfase, mas também noticiou que a NASA desconfiava da presença de Deus no universo. Desconfiava. E um cientista mais voltado para esta realidade definiu o porquê deste pressentimento da ciência da existência de Deus. As energias que formaram o Big Bang são incompatíveis entre si. São extremamente poderosas, mas desarmonizadas, elas não se compatibilizam. Para que elas se juntem, é necessário a ação de uma inteligência superpoderosa e que tenha uma força extraordinária, capaz de subjugá-las à sua vontade. E foi o que aconteceu. A fusão delas criou-se o espetáculo da luz que redundou na nossa galáxia. Na reflexão desse cientista, ele diz: aí está 2 vezes a presença de Deus, de um poder soberano que nós convencionamos chamar de Deus. Pode chamar do que quiser, mas é um poder soberano além da nossa imaginação, além da nossa inteligência, além da nossa percepção a olho nu. É necessário que se aprofunde nos mistérios do universo para saber desta energia. A primeira, elas são energias incompatíveis, só compatibilizadas por uma força extraordinária, por um poder fantástico, acima do bem e do mal, de uma inteligência incomum que sabe distingui-las e, ao mesmo tempo, criá-las. O outro aspecto da existência é a sabedoria divina. Se elas, com este poder, fossem autocontabilizáveis, elas fossem fraternizáveis, elas fossem automaticamente ajustadas, elas criariam por moto próprio os sistemas solares, os sistemas do universo inteiro, à deriva de uma organização superior, o que poderia criar o caos do universo. Deus criou a força poderosa, mas não lhes deu, pensem bem, a liberdade de fazer o que quisessem, porque elas tinham a força desordenada da criação. Voltando à criação do mundo, que nos interessa particularmente, 10 bilhões de anos durou a consolidação desta galáxia, os corpos celestes se formando, até que o desenho de todas estas constelações, desse sistema fantástico, os sistemas solares, que são milhares, não são só o nosso, mas o nosso tem para nós uma representação especial, porque ali ele havia destinado para esse sistema, este planeta, um laboratório de provas e expiações para abrigar mais de 30 bilhões de filhos, espíritos errantes, em tempo de busca para o aperfeiçoamento. E para comandar este projeto de luz, ele chamou um espírito no qual ele se tinha como um, mais tarde revelado. Eu e o Pai somos um só. Um espírito tão extraordinariamente aperfeiçoado. Há 4 bilhões de anos atrás, ele já tinha este poder, esta luz, esta força. E foi escolhido, então, para governar o planeta Terra e instalar, à luz dos desígnios de Deus, o laboratório que iria abrigar esses 30 bilhões de espíritos. Mais tarde ele encarnou na Terra com o nome de Jesus de Nazaré. Nós não imaginamos, na nossa pequenez, a grandiosidade desse Espírito. E o quanto ele já havia percorrido na estrada do aperfeiçoamento, bilhões de anos para chegar até esse posto de ser escolhido por Deus
para comandar a instalação de um laboratório de amor que pudesse abrigar a todos esses espíritos que viviam nas áreas umbralinas, nas constelações estelares, como a do cocheiro, em busca de um passo adiante, de uma nova oportunidade para crescer. E pasmem, fatalmente, todos que estão aqui, encarnados e desencarnados que fazem parte desta Semana de Kardec, comandada pela abençoada Dona Isabel, provavelmente estavam lá. Nenhum é espírito pequeno, é caçula. Aqui são todos anciões, que vieram a este planeta com a oportunidade rara de construir um tempo melhor. A busca daquele aperfeiçoamento de que o exemplo é o Jesus de Nazaré, que construiu uma equipe de trabalho para conduzir este rebanho de Deus que somos nós. Ciclicamente, fomos ocupando os espaços. A organização da implantação do ser espiritual encarnado foi se processando gradativamente. O Velho Testamento é rico na narrativa dessas etapas. Do Homo erectus ao Homo sapiens, é uma longa história de milênios. E os homens foram se agrupando. Nós, os espíritos, em tempo de expiação, fomos sendo adequados às circunstâncias, organizando métodos de vida, programas, entendimentos, comportamentos políticos, sociais, religiosos e tal. E o tempo passou, com as histórias todas que nós já nos habituamos a conviver ao tempo da leitura agradável que inspirou tantos filmes épicos, que é o Velho Testamento. Mas nessa elipse criou-se um Deus vingativo, um Deus cruel, um Deus castigador, um Deus que condenava à morte, ao fogo do inferno eterno, no nosso imaginário. Era útil até um determinado instante, porque pelo medo era possível conduzir aqueles espíritos em desalinho, mas não era o caminho ideal. O povo hebreu, já secularmente escravizado pelos egípcios, tem a oportunidade de começar a construir o berço daquele que viria encarnar no seu seio, porque os princípios religiosos eram os mais compatíveis, mais distantes, com os povos organizados pela tirania do poder escravagista. Tal maldade, um terror tão grande, que os godos e visigodos, Laércio, rei deles, salgava a terra para que nada ali mais crescesse, e assim os vencidos morriam de fome. E por aí vai. Uno, o rei dos Hunos, Átila, onde a minha pata do meu cavalo pisar, nada mais medrará. E era esse o comportamento, era o medo, a síndrome desagregadora do medo que servia para conduzir os povos, até que a equipe de Jesus, formada por Ismael, Eliu e tantos avatares, mandaram um libertador, Moisés. Libertou os hebreus do jugo dos egípcios, com aquela saga fantástica que os filmes já mostraram, até levá-los até o Sinai. E lá, o primeiro grande médium de psicografia da história da humanidade recebeu as tábuas da lei, que até hoje formam o texto básico das cartas magnas da maioria dos países civilizados. Os países democraticamente falados, politicamente usando o sistema democrático, têm por base o sistema dos mandamentos das pedras de Moisés. Mas ainda assim, este Deus antropomorfo continuava a ser o símbolo da vingança, do castigo. E com isso medrava o sentimento da culpa, do pecado.
que era um corroedor das nossas emoções, porque nos subjugava, nos apequenava, nos tornava cada vez menores diante de nós mesmos. A nossa autoestima se esvaía ao longo dos tempos. E assim, outra vez, caminhamos até há 2000 anos atrás. Era a chegada dos novos tempos. Os profetas anunciaram isto. E Jesus pede permissão ao Pai para encarnar na terra, para modificar a feição antropomórfica do Pai, de um ser cruel, vingativo, para um ser amoroso, que era a sua verdadeira face. O Deus do amor, o Deus da fraternidade, da tolerância, do entendimento, do perdão, é que haveria de prevalecer para despertar as nossas almas para o caminho correto, em busca de, sim, novos tempos, que se anunciavam lá na distância, não mais assustadores, não mais castradores, mas esperançosos, feito da esperança raciocinada, porque era a esperança do amor. Jesus se organiza para encarnar na terra, no seio de Maria. Segundo o Alcorão dos nossos irmãos muçulmanos, Maria foi a mulher mais perfeita que Deus botou no mundo, da qual, segundo Jesus, todos nós temos um pedacinho, em especial as mulheres, que têm por missão o mistério da procriação. Jesus, tão extraordinário, em 3 anos de vida pública, ele divide a história da humanidade em antes e depois dele. Deixa um legado de amor, de paz, de esperança, principalmente um legado de perdão. Atordoado do alto da cruz, crucificado, coroado de espinhos, ele pedia perdão para os seus algozes. Pai, não sabem o que fazem. E assim, ele nos deixa 2 aspectos maravilhosos. O exemplo da possibilidade de cairmos, de sucumbirmos ao peso das nossas experiências em busca do aperfeiçoamento. Quando no Monte das Oliveiras, ele diz, Pai, Pai, afasta de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. Jesus mostra o quanto é possível, em qualquer instância da nossa vida, ter a fragilidade da queda, mas em seguida a possibilidade de iniciar uma nova jornada. Faça de mim a tua vontade. E ele deixa o plano material com um legado fantástico, com a promessa de que orai e vigiai, perseverai no bem, eu lhes prometo, vou lhes mandar o Consolador. E assim, outra vez, a sucessão do crescimento do planeta, dos povos que foram se organizando e foram crescendo, e nesta turbulência desenvolvimentista, fomos chegando aos anos 1900, 1800, quando começam, então, as primeiras manifestações mais objetivas da chegada do Consolador. Ao longo deste período, avatares fantásticos, desde antes de Cristo, Sócrates, Platão, e depois os profetas, os pacificadores, pessoas amorosas, às vezes não tão famosos quanto aqueles que pontuam a história da humanidade, mas que deixaram também uma marca de amor,
sacerdotes, amigos, solidários, trabalhadores da seara do amor. E neste instante, então, chegados os anos, em torno de 1840 e tal, as manifestações da presença dos Espíritos que vinham trazer a preparação para o entendimento da Boa Nova, de um código ético e moral capaz de nos preparar para a nova era, para os novos tempos. Encarna na França Hippolyte Léon Denisard Rivail. Um jovem professor se torna um jovem professor de matemática. Assistente e discípulo de Pestalozzi, um mago das ciências exatas. Ele recebe toda esta energia, todo este comportamento analítico, perfeito, justo. 1 e 1 são 2. 5 e 5 são 10. Nem mais, nem menos. E assim ele começa a se sentir atraído por aquelas manifestações que vinham de todos os lugares do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, as irmãs Foster, com as mesas girantes, os toques que batiam e de onde que vinham, o que simbolizavam. E, de repente, começa a se estabelecer, por intuição divina, uma relação entre esses toques e a identificação de um pensamento lúcido, inteligente, que poderia se manifestar. E assim, gradativamente, não vou repetir tudo, porque todos nós já sabemos, foi se formando o primeiro núcleo mediúnico de entendimento entre os encarnados e desencarnados. A partir das mesas girantes, os copos, os alfabetos que se desenhavam, que eram manipulados, formando frases, palavras, até a psicofonia. Os espíritos falando através dos médiuns. Atraído por este momento, intuído pelos espíritos superiores, Kardec começa a estabelecer uma teia de informações e percebe a grandiosidade deste trabalho. Nenhum documento religioso, de nenhum tipo de religião, e todas são excepcionalmente maravilhosas, porque a boa religião é aquela que faz um ser humano melhor. Nós, por benevolência divina, escolhemos essa doutrina. Mas todas são alvos da nossa admiração e do nosso respeito. Mas nenhuma teve a conformação analítica do Pentateuco kardeciano. Foi com as informações que vinham das perguntas que ele mandava para o mundo inteiro, que juntadas formavam os conceitos que estabeleceram a linhagem desta questão extraordinária que é o Livro dos Espíritos, a relação nossa com o estado superior. E ali se estabelecia um código ético e moral que redundou no Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, que é o tema desta semana de Kardec, a Gênese, e os outros livros, os 5 formam o Pentateuco, os outros compõem a moldura desse trabalho extraordinário, que nos deu o caminho da luz, para que possamos alcançar, para que pudéssemos alcançar o patamar do entendimento e chegar até onde nós chegamos. De lá para cá, dezenas de grandes avatares povoaram, reencarnaram para nos auxiliar nessa tarefa extraordinária. Madre Teresa de Calcutá, Alberto Schwartzen, Mandela, Sai Baba, Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Dona Isabel, Divaldo Franco e tantos outros anônimos. Jesus mantém-se presente em toda essa elipse.
cuidando de que os novos tempos possam estar chegados sob o entendimento novo do Pentateuco kardeciano. Mahatma Gandhi, que não era filiado a nenhuma religião, mas era de uma religiosidade fantástica, presidida pelo amor, doou a sua vida ao trabalho de libertar seu povo do jugo dos ingleses. Ele declara: ninguém fez tanto pela humanidade quanto Jesus de Nazaré. E é Ele que preside os nossos destinos. É Ele que está aqui atento a esta nova etapa. Até nós chegarmos até aqui, foi com o seu amor generoso, com o seu trabalho incessante, que pudemos alcançar a oportunidade de fazer desta a mais importante encarnação da nossa história. Esta é uma afirmativa de Chico Xavier, que fez para mim e para Augusto César Vanucci lá em Uberaba, há mais de 10 anos atrás. Meus filhos, esta é a mais importante encarnação de toda a vossa milenar história. Porque é nesta encarnação que vocês vão escolher o vosso destino. Para onde querem ir? Querem reencarnar num plano de redenção? É praticar o amor. E basta. Deixar para trás o plano de provas e expiações, onde um olha para o outro, tentando descobrir no seu parceiro, no seu companheiro, na sua companheira, no seu amigo, naquele que cruza o seu caminho, um defeito maior do que o seu. Ele é muito pior do que eu, que bom. Para ambos, de mãos dadas, ombro a ombro, olharmos todos na mesma direção e caminharmos na direção do horizonte, onde pontua a luz dourada de Jesus, a nos esperar, de braços abertos. Milhares de oportunidades estão aparecendo para consolidar esta visão. O Chico tornou a nos afirmar que o que separa o mundo material do mundo espiritual não passa de uma tênue cortina de vool, que está sendo rasgada. A transcomunicação instrumental, que não é patrimônio da doutrina espírita, porque o maior pesquisador de todos os tempos, nesse sentido, é um padre, François Brune. Ele tem mais de 5.000 gravações de mensagens gravadas em áudio e vídeo. Uma que me impressionou profundamente, que eu tive a oportunidade de vê-lo e gravar com ele no Teatro Vanucci, no Rio de Janeiro. Era Romy Schneider, perfeita na tela, dizendo: eu não me suicidei, eu errei a dose do remédio e tive uma parada cardíaca. Olha que beleza! Tão importante que ele levou os seus experimentos ao Vaticano e o Papa criou um cardinalato para rever a relação da igreja com seus mortos, dada a eficiência, a consistência dessa revelação. E vem mais. Chico Xavier traz de volta à memória do menino contador de histórias a ideia de Bosco, que fazia do Brasil, via no Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E na psicografia iluminada por Humberto de Campos, ele faz este livro, que eu recomendo a todos, porque vão entender uma coisa magna da vossa história, que provavelmente ninguém que aqui está teve a oportunidade de observar. O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, escolhido por Jesus para ser a plataforma da nova era. Que país é este? O planeta tem 7 bilhões e alguma coisa de habitantes. O Brasil tem 200 milhões só. E nós somos um desses 200 milhões. Olha o privilégio que nos coube. E eu conversava ainda há pouco com Dona Isabel, e ela diz: temos que encontrar o jeito de retribuir esta dádiva de Deus que nos deu a oportunidade
de nascermos aqui. Claro que temos no nosso acervo algo que nos credencia a este direito de nascer nesse país abençoado, nascer na pátria do Evangelho. Mas nos cabe também a responsabilidade da reforma íntima, de redescobrir a nossa alma peregrina, feita à imagem semelhante de Deus, corpo de Deus, parcela do seu corpo divino. Somos mônadas errantes. Sabe o que é uma mônada errante? É um hálito de Deus, tirando de dentro de si a magia energética que cria um espírito. E foi assim que nós somos criados, parcelas de Deus. Seus filhos diletos, herdeiros de todos os seus poderes. Portanto, deuses também. Imperfeitos, mas em busca da perfeição. E a oportunidade é esta agora, meus amados irmãos. Carimbamos o nosso passaporte para a terra da promissão, para os novos tempos, que são esses que estão chegando aí, batendo a nossa porta. Anunciados por Kardec com a lisura, com a certeza matemática da sua formação de professor. No Livro dos Espíritos, na questão 798, procurem e leiam lá. Claramente ele diz: os tempos serão alterados dentro de 2 e 3 gerações. Aquela época, a idade média de uma geração era de 60 anos, 70 anos. Se nós multiplicarmos por 3, dá 210 anos. O Livro dos Espíritos foi editado em 1856. É simples, né? Fazer a conta. Daqui a 30 anos, completa a terceira etapa. Bezerra de Menezes codifica isso com uma beleza extraordinária. É a matemática divina que se mostra a nossa ignorância, a nossa dúvida, ao nosso medo, para banir definitivamente todos esses síndromes neuróticos que nos acompanharam em todos os anos, em todas as encarnações das nossas múltiplas existências. Será banido, segundo Joana de Ângeles, será banido do dicionário da língua portuguesa, brevemente, 2 palavras: pecado e culpa. Serão substituídas por uma só: responsabilidade. É o que nos cabe agora. Assumirmos a responsabilidade da condução das nossas vidas, com a liberdade sagrada do livre-arbítrio, a escolha autônoma de cada um de nós, sem que ninguém, nem Deus, interfere. Somos nós que escolhemos aonde queremos chegar, nos novos tempos, verdejantes, espetaculosos, que estão sendo preparados. Esse cenário que nos parece dantesco, de tsunamis, de vulcões, de incêndios, e todas essas tragédias sísmicas que se apresentam aí, além das formadas pela incúria, da insensatez, do fanatismo religioso, as que a natureza está preparando, também resultados da nossa insensatez. Não nos damos conta que somos responsáveis pela natureza. Kardec criou o neologismo espiritismo. Na mesma época, um médico alemão, Ernest Heidegger, criou o neologismo ecologia. Espiritismo é a ecologia da alma. Ecologia é o espiritismo trabalhando toda forma de criação, toda forma de vida herdada por Deus. Chico disse uma vez, respondendo ao Vanucci, já haviam essas manifestações há 20 anos atrás, essa coisa de Talibã, assim, não nasceu agora não, isso já vem esse desatino fanático, inclusive em outras... É do tempo das cruzadas. Imagina, Joana d'Arc queimada. Imagina quantas coisas que essa nossa história não dá nem para pensar, nem lembrar.
foram acontecendo. E o Augusto, na nossa ingenuidade, Chico, e esses caras aí? Calma, calma. Vão todos desencarnar brevemente. E a gente se livra deles, porque não reencarnam, a curto prazo, não reencarnam. Vão ter a oportunidade generosa de encarnar num outro plano, num mundo de informação, levando o seu conhecimento para construir uma nova época naquele mundo. É um presente de Deus, não é um castigo. Deus não castiga, dá oportunidades de renovar, de recompor, de recriar. A cada dia, nós temos a oportunidade de construir um novo amanhã. Não importa que o ontem não foi tão saboroso, não foi tão espetacular. Fica para trás. Não nos faz mal. Comecemos a cada dia, ao levantar. Bom dia, meu Pai. Bom dia a todos aqueles que estão à minha volta, criados por Deus. Os pássaros, as flores, as águas. E vamos cuidar para que este cenário seja cada vez mais fértil, mais brilhante, que vai nos acolher. Cada mulher que aqui está tem a responsabilidade de estabelecer um novo pacto de luz com aqueles que vêm à sua volta, que vêm a partir delas, pela orientação ou pela própria natureza da procriadora. Porque as falanges que formam este contingente extraordinário de cabeças iluminadas que povoaram toda a história da humanidade, estão reencarnando agora, num formato delicioso que o Divaldo diz, são as crianças azuis, as crianças de cristal. As índigo, as azuis, serão as mais amorosas, serão espíritos que tiveram no seu histórico a arte, as letras, a filosofia. As outras terão a força, o poder de conduzir as novas gerações. Serão os grandes líderes. Grande parte nascerão no Brasil. E o Divaldo revela, ainda mais uma vez, um poço de informações fantásticas. Ele é assim com o pessoal lá de cima, viu? Joana de Ângeles, quem tem uma Joana de Ângeles na vida não precisa mais nada, sabe? E ele tem. Pertinho, 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 pertinho. Ele diz que, brevemente, tudo se transformará num imenso abraço. Porque conquistaremos, sim, os novos patamares da verdadeira felicidade. Tem para a mulher que é, de fato, a herdeira da vida. No Talmud tem um texto que eu deixo como a guisa de boa noite, mulheres queridas, abençoadas por Deus, na tarefa extraordinária de preservar a vida. Diz lá no Talmud, o livro sagrado dos judeus. E Deus, do homem, criou a mulher. Não da sua cabeça, para não dominá-la, nem dos seus pés, para não espezinhá-la, mas do seu peito, embaixo do braço, para protegê-la, e bem perto do coração, para amá-la para sempre. Não faça chorar uma mulher, porque Deus conta as suas lágrimas. Que o doutor João Freitas, guia e patrono desta casa, orientador de Dona Isabel, possa estar conosco, preservando esta amada amiga por muitos e muitos anos, na condução dos destinos desta célula de luz, de paz e de amor. Meus irmãos queridos, ouçam o apelo divino do Pai, de Jesus de Nazaré. Olhem à vossa volta, vivam o reencontro no laboratório sagrado do lar, com seu companheiro, a sua companheira, e faça de cada dia
uma festa do perdão, do amor. Olhem os vossos filhos, herdeiros da vossa paixão, do vosso amor, da responsabilidade de conduzi-los pelos primeiros caminhos da vida, até entregar-lhes a própria sorte do livre-arbítrio, nas leis de causa e efeito. Que esta noite possa ser uma noite marcada em nossos corações, inesquecível, porque cada um que sairá daqui, sairá com o propósito de construir a reforma íntima, o desejo inabalável de carimbar o passaporte para a nova era, os novos tempos, a terra da redenção, os tempos do amor, os tempos da luz, os tempos de Jesus. Fiquem com Ele e nada lhes faltará.